A era vitoriana destacou-se pelo surgimento de contos sombrios e fenômenos sobrenaturais, como avistamentos de monstros, fantasmas e pessoas trancadas e mortas. Neste vídeo vamos explorar tudo isso e muito mais. Começamos com uma história sobre várias jovens da era vitoriana que por algum motivo morreram de fome. O jejum, ou abstenção voluntária de comida, foi praticado pela maioria das sociedades em alguns contextos ao longo da história. Algumas pessoas jejuam por razões médicas, como quando é necessário fazer exames e a digestão pode comprometer o resultado, ou quando indivíduos fazem dias de dieta à base de suco ou água para limpar o organismo. No geral, o jejum costuma ser associado à religião. Muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol durante o Ramadã, e há certas situações dentro de religiões como o budismo e o hinduísmo em que o jejum é incentivado. O mesmo acontece com o cristianismo. O jejum e a temperança eram essenciais à vida cristã na Idade Média e início da Era Moderna. Hoje quase não são mais praticadas, mas até o século XIX muitos afirmavam se aproximar de Deus pelo jejum. Essas eram as garotas do jejum da sociedade vitoriana. Na segunda metade do século XIX, surgiram histórias sobre garotas misteriosas que sobreviviam por semanas ou anos sem comer ou beber. Elas geralmente ganhavam fama local em suas comunidades na Grã-Bretanha, Estados Unidos e Canadá, antes de conquistar público internacional. Além disso, à medida que sua fama aumentava, pessoas viajavam de longe para vê-las e pagavam para isso. Jornalistas e outros escritores vinham presenciar pessoalmente sua estranha abstinência e escreviam sobre elas, muitas vezes intrigados sobre como conseguiam ficar tanto tempo sem comer e se as garotas em questão eram realmente abençoadas com poderes religiosos ou mágicos. Havia precedentes para esse tipo de habilidade na Idade Média. Por exemplo, Catarina de Siena, uma leiga da ordem religiosa dominicana, ganhou notoriedade no final do século XV, em parte por seu jejum extremo, e foi considerada uma mulher santa. Da mesma forma, meninas que jejuavam na era vitoriana passaram a ser vistas como detentoras de poderes religiosos ou místicos, e alguns que as visitavam acreditavam presenciar milagres. De modo suspeito, algumas meninas do jejum ou seus pais cobravam dos visitantes por leituras de evidência e outras supostas habilidades místicas. Então, para entendermos melhor do que se tratava, vamos dar uma olhada em alguns dos principais exemplos de meninas do jejum que ganharam fama e infâmia durante o século XIX. Maria Fancher, chamada Molly Fancher, foi uma das meninas do jejum mais famosas da América. A história dela é bem estranha. Ela nasceu em 1848, no Brooklyn, Nova York, mas a partir de meados da década de 1860, quando adolescente, vários eventos infelizes ocorreram. Primeiro, ela foi arremessada de um cavalo enquanto cavalgava no Prospect Park e bateu a cabeça no chão. Depois, ela passou a sentir dores de cabeça e fadiga. Então, um ano depois, ela foi arrastada por baixo de um bonde da Fulton Street, no qual caiu ao descer dele. Isso feriu sua coluna e a deixou bastante doente. Mesmo assim, Fancher seguia com sua rotina normalmente. Isso até o dia 3 de fevereiro de 1866, alguns meses após o incidente na Fulton Street, quando ela teve algum tipo de episódio durante o qual aparentemente ficou meio possuída e acabou se contorcendo no chão da cozinha da família Fancher. Ela foi levada para a cama, onde ficaria pelos próximos 50 anos. Fancher logo desenvolveu uma reputação tanto por seus poderes psíquicos quanto por seu jejum interminável. Ela às vezes era alimentada à força, mas em outras ocasiões ficava meses sem comer. Ela frequentemente ficava em um estado semelhante a transe e desenvolveu uma reputação de ser clarividente quando isso acontecia. Logo, os jornais começaram a se referir a ela como o Enigma do Brooklyn. O grande showman, Phineas Taylor Barnum,
tentou convencê-la a entrar para seu espetáculo, mas ela recusou. Anos depois, seus transes diminuíram e ela desenvolveu 5 personalidades: ídolo, raio de sol, rubi, pérola e botão de rosa. Com o tempo, nas décadas de 1880 e 1890, a imprensa perdeu o interesse nela, e ela sumiu da consciência pública. Até hoje não está nada claro o que aconteceu. Ela estaria fingindo esse comportamento só para lucrar com as leituras de clarividência? Ela tinha algum distúrbio mental? O jejum dela era um sinal de anorexia? No caso de Fantra, é difícil dizer. Um dos casos mais conhecidos de jejum no século XIX foi o de Anne Moore, apesar de não ser uma garota. Moore tinha cerca de 40 anos quando ficou famosa no outono de 1808, após ser observada sem comer por 16 dias e noites, em casa na vila de Tutbury, Staffordshire, Inglaterra. O objetivo da vigilância era validar suas alegações que já vinham acontecendo há anos até aquele momento. A fama de Moore já havia se espalhado pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e outros países, e até se acreditava que ela ficou 5 anos sem comer em certo momento. Embora não fosse exatamente uma garota em jejum, a história de Moore é relevante por inspirar pessoas como Fanshawe, que no século XIX passaram a ver sua abstinência alimentar como um dom religioso. Talvez eles ficassem surpresos ao saber que Moore era uma completa fraude. Ela criou formas elaboradas de contrabandear e consumir comida em seu quarto, mesmo sob vigilância. Acredita-se que isso era possível com a ajuda de sua filha, que colocava uma toalha embebida em caldo sobre a boca e passava comida da sua boca para a da mãe enquanto a beijava. Apesar de ser uma fraude, Moore ganhou uma reputação notável graças ao seu suposto jejum milagroso e, consequentemente, gerou muita renda. Ela morreu em 1813, aos 53 anos, poucos meses após ser supervisionada por Lee Richmond. Ao longo do século XIX, muitas outras meninas jejuaram e várias dessas histórias tiveram finais fatais. Uma delas foi Lenora Eaton, uma garota de Nova Jersey de uma família de classe média alta. As alegações dela foram testadas em 1881, mas pouco mais de um mês após a chegada dos observadores, ela faleceu. Outras também foram expostas como fraudes, como Anne Moore anos antes. 8 anos após a morte de Eaton, em Quebec, Canadá, Josephine Marie Bedard foi descoberta por inventar alegações. Quando os observadores foram à casa dela, viram comida sendo contrabandeada e, certa vez, ela até roubou dos pratos deles. Quanto à fraude, essa operação não foi das mais sofisticadas. Por fim, embora tenha vivido consideravelmente depois das outras, Teresa Neumann, uma alemã que nasceu na Baviera em 1898, é frequentemente considerada uma das últimas garotas do jejum. Em 1918, ela ficou parcialmente paralisada após cair de um banquinho. Esse foi o primeiro de vários acidentes e doenças que atingiram Teresa Neumann, que dizia conseguir se curar diversas vezes. Ela afirmava ter parado de comer e beber desde 1927, após suposta visita de um santo, que disse que ela não precisava mais de alimento ou água. Naquele ano, Teresa Neumann foi monitorada por 2 semanas por uma equipe médica que buscava testar a veracidade de suas afirmações. Eles não a viram comer ou beber nesse período, mas, curiosamente, ela ganhou peso ao final das 2 semanas. Ela morreu em setembro de 1962, aos 64 anos de parada cardíaca. Apesar da tragédia que envolvia muitas dessas meninas em jejum, sem dúvida o caso mais comovente foi o de Sarah Jacobs. Sarah Jacobs era uma garota galesa nascida em Carmarthenshire em 12 de maio de 1857. Ela era de família pobre, pois seu pai, Evan Jacobs, era um agricultor de subsistência sem recursos. Um dia, Sarah parou de comer e beber
e a notícia se espalhou rapidamente por todo o país de Gales. Eventualmente, a notícia sobre seu suposto jejum chegou à mídia e uma equipe médica de enfermeiros foi enviada à casa dos Jacobs para observar Sarah. No entanto, é provável que, no caso de Newman e de outras meninas em jejum, comida e bebida eram secretamente dadas a elas, mesmo nesses períodos de observação. No caso de Sarah Jacobs, seus pais, Evan e Hannah Jacobs, parecem ter realmente decidido não alimentá-la durante o período de observação. Infelizmente, ela morreu durante a observação, pois realmente ficou sem comer e beber por mais de uma semana. A morte dela foi causada pela falta de água, pois provavelmente teria sobrevivido ao período sem comida. Ela tinha apenas 12 anos quando faleceu e diziam que ficou sem comer por um total de 113 semanas. Durante a autópsia, foi encontrado indício de que ela tinha uma garrafa de água em sua cama, mas não conseguiu abri-la enquanto estava sendo observada. Seus pais foram julgados e condenados por homicídio culposo devido à tentativa de engano. Embora, curiosamente, nenhuma acusação tenha sido feita contra a equipe médica que realmente a observou morrer bem na frente deles. Tudo isso levanta a questão: qual era a verdadeira explicação para as meninas em jejum e suas ações? No caso de Annie Moore e Josephine Marie Bedard, a fraude geralmente era o objetivo. Com a fama das meninas e mulheres em jejum no século XIX, era possível lucrar cobrando pela visita à casa da jovem ou vendendo histórias para jornais. Havia, portanto, um incentivo para inventar toda a história. Muitos achavam que essas eram intervenções religiosas e que meninas em jejum estavam em comunhão com Deus ou demônios. Vale lembrar aqui que o movimento espiritualista, que dava ênfase a milagres religiosos e outros elementos de crença quase mágica, estava em seu auge em meados do século XIX. Seria fácil descartar isso como uma superstição ridícula hoje em dia, mas no caso de alguém como Molly Fanshawe, deve ter sido difícil explicar de outra forma. Esta jovem ficou anos sob escrutínio da mídia em transe e passou 50 anos confinada em casa, frequentemente fazendo revelações psíquicas e leituras de evidência. Deve ter parecido para muitas pessoas que o enigma do Brooklyn realmente tinha passado por alguma intervenção religiosa. Entretanto, em muitos casos, a explicação mais lógica é também a mais provável. Para várias das garotas em jejum, o problema era sua saúde mental. A maioria dos estudiosos agora chegou à conclusão de que o fenômeno das garotas em jejum foi, pelo menos em parte, causado por um tipo de anorexia nervosa do século XIX, um transtorno alimentar em que as pessoas deixam de comer devido a uma imagem corporal negativa e um medo totalmente excessivo de ganhar peso. De modo geral, as pessoas acreditam que a anorexia é uma condição que surgiu no final do século XX, como reação à pressão para que jovens sejam magras. No entanto, para as garotas em jejum, é importante notar que o termo anorexia nervosa foi usado pela primeira vez em 1873, quando Sir William Gall, médico inglês, estudou a condição pela primeira vez e a nomeou. Nesse período em que as meninas em jejum atraíam atenção, a anorexia já era um problema relevante na Grã-Bretanha, levando médicos a estudá-la. O que é plausível é que meninas em jejum como Sarah Jacobs e Lenora Eaton fossem possivelmente anoréxicas, e essa tenha sido a causa inicial de sua reputação de sobreviverem sem comer. Mais tarde, isso teria consequências trágicas em seus casos. Consequentemente, além dos mitos e rumores de comunicação religiosa com o celestial através do jejum, ou de figuras como Fanger e Jacobs terem poderes mágicos, algumas das meninas em jejum eram muito provavelmente o que pareciam ser. Exemplos dos primeiros casos infames de anorexia na sociedade moderna. Para nossa próxima história, voltamos a uma pequena cidade na França, onde uma mulher foi trancada por sua família por mais de 25 anos. Blanche Monnier
nasceu em 1º de março de 1849 em Poitiers, Vienne, oeste da França. Os Monnier eram uma família burguesa bem estabelecida na cidade, com pequenas pretensões aristocráticas numa época em que a nobreza da França estava passando por uma revitalização após o forte republicanismo do final do século XVIII. O pai de Blanche era Émile Monnier, chefe da Faculdade de Artes da universidade local, enquanto sua mãe, Louise Monnier, era uma socialite francesa bastante conhecida. Émile Monnier também tinha recebido o prestigiado Prêmio do Comitê de Boas Obras. Esse era um mérito concedido na França do século XIX a indivíduos que eram considerados como tendo feito contribuições significativas para suas comunidades e possuíam alta virtude. A família também tinha ligações com a alta sociedade de Paris. Assim, Blanche Monnier nasceu em uma família que, à primeira vista, era composta por membros respeitáveis da comunidade em Poitiers, mas sua história provaria que eles estavam longe disso. A infância de Blanche foi sem grandes acontecimentos. Ela frequentou a escola, circulou nos meios sociais de Poitiers e costumava visitar Paris, que ficava a de apenas 4 horas de distância. Ao entrar na vida adulta, ela se tornou uma beleza marcante, com cabelos cacheados, pele clara e olhos grandes e brilhantes. Mas um destino terrível a aguardava. Na década de 1870, aos 20 e poucos anos, Blanche conheceu e se apaixonou por um jovem de Poitiers. Embora ele fosse advogado, uma profissão normalmente conhecida por altos salários, o homem vinha de uma origem humilde e tinha poucos clientes na sociedade restrita da cidade do interior. Além disso, ele era bem mais velho que Blanche. Assim, embora ele pudesse ter uma vida perfeitamente adequada, os pais de Blanche não ficaram impressionados com ele como um possível pretendente para sua filha. Em vez disso, eles imaginavam que ela se casaria com a pequena nobreza do oeste da França ou, devido à sua beleza, até mesmo formaria uma união com um membro da alta sociedade parisiense, já que o país entrava na Belle Époque. Blanche, porém, ainda amava seu pretendente mais velho e relutava em terminar o relacionamento, que a levou a adquirir uma certa fama, que ninguém desejaria de verdade. A relutância dela em terminar o relacionamento com o que sua mãe chamava de advogado sem um tostão levou seus pais, com a ajuda do irmão de Blanche, Marcel, a trancá-la em um pequeno quarto em sua grande casa em Poitiers, no dia 1º de março de 1875, que coincidentemente era o 26º aniversário de Blanche. Confinada nesse cômodo, os Monnier disseram à filha que só a libertariam se ela aceitasse terminar o relacionamento e desistisse de se casar com seu pretendente advogado. O assunto poderia ter terminado logo depois disso, mas por algum motivo que não está totalmente claro, não terminou, e à medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, Blanche continuou presa no pequeno quarto na casa de seus pais em Poitiers. Com o tempo, por razões ainda não totalmente claras, isso virou um encarceramento permanente. Como veremos em breve, esse foi um confinamento horrível. Pode-se perguntar, neste ponto, como Blanche poderia ter desaparecido, sem que ninguém levantasse suspeitas ou tentasse descobrir para onde ela tinha ido. Em resposta, muitas pessoas realmente perguntaram sobre o bem-estar dela nas semanas e meses após seu desaparecimento na primavera de 1875. Os vizinhos ficaram preocupados, assim como seus amigos, e o leal amante de Blanche tentou descobrir seu paradeiro, mas com o tempo as investigações cessaram. Ninguém poderia imaginar que uma das famílias mais respeitadas de Poitiers havia aprisionado um membro da família em um quarto e simplesmente decidido deixá-la presa lá indefinidamente. Se alguém comunicou o desaparecimento dela às autoridades, essas denúncias claramente foram ignoradas. Talvez achassem que Blanche foi para os climas mais ensolarados de Paris. Com o passar dos anos, Blanche continuou presa na casa dos pais em Poitiers.
Embora pareça relativamente claro que a mãe de Blanche era a principal responsável pelas terríveis circunstâncias em que colocou a filha, é bastante evidente que outros membros da família também estavam envolvidos, embora o papel de seu pai, Émile, tenha chegado ao fim quando ele morreu em 1879, 4 anos depois de Blanche ter sido trancada no quarto. Depois disso, foram principalmente Louise Monnier e seu filho, o irmão de Blanche, Marcel, que ficaram responsáveis por manter Blanche trancada. O cativeiro dela foi brutal. O quarto onde ela ficou confinada ano após ano era um sótão. Tinha uma pequena janela, mas ela havia sido tapada e não havia nenhum tipo de luz natural ali. A porta ficava trancada por fora e Blanche dependia inteiramente do que seus captores forneciam para sobreviver. A verdadeira extensão das condições horrendas seria revelada no devido tempo. Enquanto isso, com o passar dos anos, os motivos originais para aprisionar a jovem desapareceram. O advogado com quem ela se relacionava, cujo envolvimento foi o aparente motivo de sua detenção pela família, morreu em 1885, quase 10 anos após seu primeiro aprisionamento. Por que sua mãe e seu irmão continuaram a mantê-la nessa situação torturante depois disso, continua sendo um mistério. Talvez achassem que, se a libertassem, ela os denunciaria às autoridades, um risco que não queriam correr, ainda mais sendo uma família conhecida em Poitiers. No entanto, isso continuou ano após ano. Depois de certo ponto, os moradores da localidade deles em Poitiers provavelmente já tinham esquecido dela, assim como seus antigos amigos e conhecidos. Dito isso, houve incidentes ocasionais que as pessoas consideraram estranhos muitos anos depois. Por exemplo, nos anos 1900, uma vizinha relatou um caso de 1892, quando achou ter ouvido uma mulher gritar na casa dos Monnier. Na época, ela não se importou, mas depois que revelaram o que aconteceu lá, tudo fez mais sentido. Alguém descobriu o que ocorria e mais de 25 anos após Blanche ser aprisionada, um herói anônimo veio resgatá-la. Em 23 de maio de 1901, o Procurador-Geral de Paris recebeu uma carta anônima relatando a situação de Blanche Monnier. Senhor Procurador-Geral, tenho a honra de informá-lo sobre um acontecimento excepcionalmente grave. Falo de uma solteirona que está trancada na casa de Madame Monnier, semi-faminta e vivendo sob uma imundície pútrida há 25 anos, em resumo, em sua própria sujeira. À luz dos relatos sobre o estado de Blanche nos dias que se seguiram, é evidente que quem quer que fosse esse informante anônimo havia testemunhado em primeira mão as condições que persistiam no quarto em que ela estava aprisionada. Mas a identidade de seu salvador permanece desconhecida até hoje. A polícia de Paris e Poitiers agiu rápido após o relato. Em poucos dias, eles entraram na casa da família Monnier e começaram a vasculhá-la de cima a baixo. Por algum tempo, eles não encontraram nada fora do comum enquanto percorriam os andares inferiores, mas depois de um tempo, chegaram a uma porta que estava trancada com cadeado pelo lado de fora. A polícia não perdeu tempo e, em vez de esperar que os Monnier trouxessem uma chave, arrombou a porta. O que eles encontraram foi uma cena de horror. O cheiro foi a primeira coisa que perceberam, um odor fétido e pútrido produzido por décadas de sujeira, que os captores de Blanche não tinham removido. No entanto, foi só quando removeram as cortinas, pesadas de poeira, da pequena janela, e depois arrancaram as grossas tábuas que impediram qualquer luz de entrar por 26 anos, que perceberam toda a extensão do mal que havia ocorrido ali. Blanche estava nua, deitada em um quarto imundo. Comida apodrecida estava espalhada pelo quarto. O ar estava pútrido e havia insetos correndo pelo lugar. Blanche ficou apavorada com a invasão desses estranhos em sua prisão após mais de 25 anos de confinamento. Infelizmente, sua mente estava destruída e ela pesava pouco mais de 25 quilos, cerca de 4 pedras. O relatório policial depois forneceu um relato detalhado do que encontraram.
Ordenamos abrir a janela basculante imediatamente. Isso foi feito com grande dificuldade, pois as velhas cortinas escuras caíram em uma pesada nuvem de poeira. Para abrir as venezianas, precisou-se removê-las das dobradiças direitas. Assim que a luz entrou no quarto, notamos ao fundo, deitada em uma cama com a cabeça e o corpo cobertos por um cobertor repulsivamente imundo, uma mulher identificada como Mademoiselle Blanche Monnier. A infeliz mulher jazia nua sobre um colchão de palha podre. Tudo ao redor dela era formado por uma espécie de crosta feita de excrementos, pedaços de carne, vegetais, peixe e pão podre. Também vimos cascas de ostras e insetos correndo pela cama de Mademoiselle Monnier. O ar era tão irrespirável. O cheiro exalado pelo quarto era tão forte que foi impossível para nós permanecer mais tempo para continuar nossa investigação. Nas horas seguintes, polícia e autoridades médicas removeram Blanche desse quarto de horrores. Sua mãe e irmão foram presos na hora. Com a notícia se espalhando, uma multidão se reuniu em frente à casa e ficou lá por dias, exigindo a cabeça de Louise e Marcel Monnier. Infelizmente, nenhuma justiça seria feita. A mãe idosa de Blanche morreu de ataque cardíaco dias depois, escapando do castigo que tanto merecia. Depois, descobriu-se que Marcel Monnier também era em grande parte psicologicamente incapacitado e, embora tenha sido originalmente condenado a 15 meses de prisão, ele foi posteriormente absolvido e libertado. Após o julgamento, Marcel vendeu todos os bens do espólio de sua mãe e se aposentou em Cibourg, uma comuna no sudoeste do país. Ele também tinha uma casa de campo no centro da França, onde faleceu em junho de 1913. Blanche nunca se recuperou, apesar de algum progresso e de alguns membros da equipe médica terem conseguido lhe dar um cuidado mais humano nos anos seguintes. Ela tinha 52 anos quando foi resgatada e viveu por mais 12 anos. Esses anos foram passados em um hospital psiquiátrico na cidade de Blois, no centro da França. Porém, ela sofreu com diversos distúrbios psicológicos, incluindo anorexia e esquizofrenia. O encarceramento dela também a afetou de outras formas. Por exemplo, ela desenvolveu uma aversão extrema à luz forte como resultado de ter sido privada da luz do sol por mais de um quarto de século. Blanche faleceu em 13 de outubro de 1913. Ela tinha 64 anos de idade e passou quase toda a sua vida adulta, ou presa, ou confinada em um hospital psiquiátrico, como resultado das cicatrizes mentais de seu confinamento anterior. Sua história foi amplamente noticiada no início dos anos 1900 na França e ganhou nova notoriedade em 1930, quando André Gide, ganhador do Nobel de Literatura em 1947, escreveu sobre ela em seu romance La Séquestrée de Poitiers, A Mulher Confinada de Poitiers. Esta foi uma versão semi-ficcionalizada da história de Blanche, na qual Gide mudou os nomes dos protagonistas principais, mas pouco mais. O relato de Gide posteriormente influenciou Michel Foucault, quando ele escreveu Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, uma de suas obras mais significativas. Assim, a horrenda história de Blanche Monnier teve uma considerável repercussão posterior na literatura francesa do século XX. Na era vitoriana, a Grã-Bretanha virou potência industrial global, mas também era sombria e suja, com contos sobrenaturais comuns. Um desses contos foi o de Jack Salto de Mola, que foi narrado de forma apropriada por Mortis Media. Em um final de tarde de outono, uma garota chamada Mary Stevens estava a caminho do trabalho em Lavender Hill, um distrito que na época ficava nos limites sudoeste de Londres e que, apenas algumas décadas antes, ainda fazia parte do campo além da cidade. Mary Stevens tinha acabado de sair de Battersea, onde havia visitado seus pais. Enquanto atravessava Clapham Common, entre Battersea e Lavender Hill, um incidente aterrorizante aconteceu quando uma figura estranha, quase demoníaca, saltou de um beco em sua direção.
A criatura atacou Mary Stevens, rasgando sua carne com garras no lugar das mãos. Mary Stevens relatou depois que o toque da criatura era gelado como pedra. Ela gritou ao ser atacada, assustando tanto a figura que ela a soltou e fugiu rapidamente. Esse foi aparentemente o primeiro avistamento da entidade, que logo se tornaria conhecida como Jack Salto de Mola. Em novembro de 1837, outros avistamentos já tinham ocorrido em toda Londres. Eles descreveram uma criatura que surgia de repente, muitas vezes saltando distâncias enormes diante de pessoas ou carruagens em movimento nas ruas de Londres. Vários cocheiros relataram ter que tentar parar repentinamente os cavalos que puxavam suas carruagens, pois a criatura aparecia quase do nada na frente deles e então desaparecia tão rapidamente quanto havia surgido. Outra testemunha disse que o agressor pulou um muro de quase 3 metros enquanto ria de forma maníaca. Em poucas semanas, relatos sobre essa entidade estranha circulavam por Londres e muitos se perguntavam quem ou o que atacou Maria Stevens e outros. No final de 1837, a preocupação havia crescido tanto que o prefeito de Londres, Sir John Cowan, publicou uma carta no jornal The Times nos primeiros dias de 1838, tentando acalmar os temores sobre os avistamentos. Nela, o prefeito acalma os londrinos dizendo que, na verdade, era uma pessoa fantasiada que visitava vilarejos próximos a Londres com 3 disfarces: fantasma, urso e demônio. No entanto, alegava-se que isso era resultado de alguma brincadeira que estava sendo feita, muito provavelmente por um membro da aristocracia britânica, já que eles teriam os recursos necessários para organizar essas farsas elaboradas. Vários avistamentos infames ocorreram no início do ano. Em 1838, um desses casos ocorreu na noite de 19 de fevereiro, quando Jane Alsop, de 18 anos, atendeu a porta da casa de seu pai em Oldford, no que hoje é a região de Tower Hamlets, em Londres. Ela afirmou mais tarde que, ao abrir a porta, encontrou alguém fingindo ser um policial, vestindo uma grande capa. Quando ela trouxe uma vela para iluminar, foi atacada pela figura, que, segundo ela, vomitou chamas azuis e brancas pela boca e depois tentou rasgar seu pescoço e braços com mãos em forma de garras. Após momentos de terror, a criatura fugiu pelos campos. A polícia investigou, mas não concluiu nada. Um vizinho viu um jovem de capa perto do local na hora do ataque, mas o único suspeito era o carpinteiro Milbank, que alegou estar tão bêbado naquela noite que não lembrava onde esteve ou o que fez. Milbank aparentemente afirmou durante uma visita a um pub na época que ele era Springfield Jack, mas a polícia acabou concluindo que ele era apenas um bêbado fanfarrão. O caso de Alsop pode ter sido completamente inventado, de qualquer forma, já que ela foi a única vítima que afirmou que Jack realmente falou com ela antes de atacá-la. Talvez ela quisesse atenção. Dezenas de ataques foram relatados nas semanas seguintes em Londres e na região ao redor. Por exemplo, no último dia de fevereiro de 1838, Lucy Scales, de 18 anos, que assim como Alsop também tinha 18 anos, foi atacada em um beco no distrito de Limehouse, na cidade. Ela afirmou que Jack também havia soprado fogo azul nela e que a experiência a deixou histérica. A polícia continuou investigando relatos como esse e uma recompensa foi oferecida por informações, mas a essa altura as primeiras aparições estavam claramente inspirando imitadores amadores e estava se tornando mais difícil separar avistamentos reais de simples boatos. Os jornais não ajudaram em nada, alguns publicando histórias sensacionalistas sobre pessoas que teriam morrido de susto após serem atacadas por Jack nas ruas. A essa altura, as supostas características de Jack Salto de Mola já estavam amplamente estabelecidas. Seu principal traço seria a agilidade, movendo-se com uma rapidez incrível, com a habilidade de saltar distâncias de 3, 4 e até 6 metros.
Alguns viam nisso poderes paranormais ou sobrenaturais, mas outros, que continuavam acreditando que deveria haver uma explicação lógica para o fenômeno, logo criaram a ideia de que a figura misteriosa tinha molas inseridas nos calcanhares dos sapatos, o que o impulsionava para cima e permitia que ele saltasse essas grandes distâncias. Assim surgiu o nome Jack dos Pés de Mola, já amplamente difundido no final da primavera de 1838. No fim do início do verão de 1838, Jack dos Pés de Mola era o tema de Londres, surgindo nos jornais, folhetins e até nos palcos da cidade. Porém, no auge da fama, os relatos de aparições de Jack começaram a diminuir. No final de 1838, os relatos oficiais de ataques cometidos por ele haviam cessado na capital, e as poucas ocorrências de supostas aparições vinham de outras partes da Inglaterra, onde as notícias sobre o agressor sobrenatural estavam tardiamente inspirando imitadores rurais. Em 1839, a histeria havia diminuído consideravelmente e Jack passou a ser mais uma figura literária do que alguém que as pessoas realmente temessem encontrar em um beco de Londres. No decorrer de 1840, ele desenvolveu uma espécie de persona folclórica, como uma espécie de salteador sobrenatural que se acreditava atacar viajantes solitários nas estradas que saíam de Londres. Às vezes, um ataque era oficialmente registrado. Esse foi o caso de uma mulher que foi atacada em Teignmouth em 1847 e a polícia considerou que Jack Salto de Mola poderia ter retornado para aterrorizar os habitantes da cidade 10 anos após sua primeira aparição. O espectro de Jack Salto de Mola voltou a ser citado no início da década de 1870, após relatos de fantasmas em rápida sucessão em Peckham, sudeste de Londres, e em Sussex. Os últimos relatos de pessoas acreditando que Jack Salto de Mola havia retornado parecem ter ocorrido em Liverpool, em 1904, mais de 65 anos após o primeiro avistamento dele em Londres. Ao tentar entender o fenômeno de Jack Salto de Mola, tanto historiadores quanto comentaristas culturais ofereceram opiniões e teorias diferentes para explicar todo o episódio. Alguns buscaram respostas no paranormal. Por exemplo, escritores do século XX sugerem que Jack era um alienígena, enquanto outros achavam que ele era meio homem, meio monstro, uma entidade criptozoológica parecida com o pé grande ou chupacabra. Ocultistas também defendem com entusiasmo que Jack era um exemplo de diabo ou criatura demoníaca se revelando. Segundo essa teoria, Jack Salto de Mola foi invocado por ocultistas e espalhou caos pela Grande Londres antes de ser devolvido ao submundo em 1838. Outros ainda argumentaram que qualquer elemento sobrenatural estava, na verdade, ocorrendo apenas na mente das primeiras supostas vítimas de Jack. Essa visão sustenta que o primeiro avistamento de Jack por pessoas como Maria Stevens foi resultado de pessoas drogadas, embriagadas ou mentalmente perturbadas. Nessa teoria, o primeiro ou segundo avistamento foram frutos da imaginação das pessoas, e os que vieram depois foram resultado de histeria ou de imitadores. Uma teoria que ganhou bastante força na época e que foi mencionada na carta que o prefeito de Londres publicou no Times em janeiro de 1838 era que Spring Hill Jack era uma farsa elaborada que estava sendo orquestrada por algum membro da nobreza. A teoria dizia que um nobre perdeu uma aposta e, como pagamento, criou a aparência de um ser sobrenatural em Londres. E há certa credibilidade nisso. Um membro da aristocracia britânica certamente teria dinheiro suficiente para financiar uma farsa elaborada como essa, já que não faltavam mesas de apostas de alto risco na Londres do século XIX, onde uma aposta desse tipo poderia ter sido feita. A crença nessa teoria era tão popular que muito se discutiu sobre quem seria o nobre citado. A maioria concluiu que o nobre irlandês Henrique de la Poix Beresford, terceiro marquês de Waterford, era o responsável. Beresford era um jovem nobre de cerca de 20 e poucos anos na época e aparecia regularmente nos jornais por fomentar distúrbios públicos com um grupo de seguidores bêbados que mantinha como sua comitiva.
Por exemplo, em abril de 1837, eles chegaram embriagados a Melton Mowbray, onde atacaram um cobrador de pedágio e um policial, cobrindo-os com tinta vermelha. Beresford comparecia frequentemente aos tribunais por acusações do incidente de Melton Mowbray e outros casos de vandalismo entre meados e o fim da década de 1830. Consequentemente, muitas pessoas na época passaram a acreditar que ele havia financiado alguém que sabia cuspir fogo e se fantasiar e que possuía algum tipo de bota com molas que dava a ele a aparência de alguém capaz de saltar e pular distâncias anormais. Não é impossível, mas não pode ser provado sem dúvidas razoáveis. No entanto, a história de Jack Salto de Mola também pode ser um exemplo da navalha de Ockham. A teoria diz que a explicação mais simples para algo é a mais provável. Neste caso, a explicação mais provável é que uma sociedade propensa a acreditar em lendas sobre monstros góticos e o sobrenatural estava pronta para exagerar completamente um conto popular que surgiu em 1837. No século XIX, histórias de horror gótico e sobrenatural eram comuns. Relatos de aparições de fantasmas e entidades em Londres eram frequentes desde os anos 1800. Quando Jack Salto de Mola começou a aparecer repentinamente em Londres, histórias sobrenaturais, contos de horror e monstros já estavam sendo publicadas e encontrando um grande público em toda a Inglaterra na forma dos Penny Dreadfuls, publicações baratas de ficção popular. Esse também foi o século dos contos de horror gótico de Edgar Allan Poe, do Frankenstein de Mary Shelley e do Drácula de Bram Stoker. Nesse ambiente, é bastante plausível que a história de Jack Salto de Mola tenha sido baseada em algum acontecimento inexplicável e incomum no final de 1837, e que a maior parte do que veio depois se deve ao fato de as pessoas deixarem a imaginação falar mais alto numa época em que já estavam predispostas a acreditar no sobrenatural e em personagens saídos diretamente dos Penny Dreadfuls. Como Guilherme de Ockham observou, a explicação mais óbvia é a mais provável. Durante o século XIX, milhões de britânicos migraram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Uma dessas mulheres foi Anne Trollope Lohman, que depois ganhou uma reputação sinistra em Nova York por suas ações. Anne Trollope nasceu em 6 de maio de 1812 em Painswick, Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra. Seu pai, John Trollope, era trabalhador braçal e a família não tinha posses. Como resultado, Anne começou a trabalhar quase adolescente como empregada doméstica na casa de um açougueiro. Isso era comum na Grã-Bretanha do século XIX, onde crianças eram enviadas para trabalhar em fábricas e outros locais. A partir dos 9 anos de idade, Anne também se casou jovem. Aos 16 anos, ela se casou com Henrique Somers, alfaiate de Wiltshire. No entanto, logo ela percebeu que ele era alcoólatra, e nessa época, Anne já estava grávida do primeiro filho deles, uma menina que nasceu em 1830 e a quem deram o nome de Carolina. Nessa época, as perspectivas econômicas deles já estavam diminuindo na Inglaterra e, em 1831, a jovem família partiu para as Américas, sendo uma entre dezenas de milhões de europeus que fizeram o mesmo durante o século XIX. A sorte de Anna não mudou ao chegar aos Estados Unidos. Ela e Henrique se mudaram para a Rua William, no sul de Manhattan, em Nova York. Mas em 1833, Henrique morreu de febre tifoide. Assim, a jovem viúva Somers se viu longe de casa, lutando para sobreviver em Nova York, para sustentar a si mesma e sua filha pequena. Provavelmente nunca teríamos ouvido falar de Anne Trollope e de sua alter ego Madame Restel, se não fosse pelo seu segundo casamento. Isso aconteceu em 1836, quando Anne se casou com Charles Lohman, um impressor de 27 anos, bem educado, que trabalhava para o New York Herald. Ele mesmo havia imigrado para a América e era de origem alemã e russa. Foi com seu segundo marido que Anne começou a desenvolver interesse por contracepção e controle populacional. Charles integrava um grupo de pensadores e filósofos radicais em Nova York,
que se preocupava com o rápido crescimento populacional dos Estados Unidos e de várias nações europeias desde o início do século XVIII. Esse interesse o levou a publicar vários artigos sobre questões populacionais nos anos 1830 e logo ela também se interessou por contracepção. Ela foi incentivada por Charles e seu irmão José, que também imigrou para a América e trabalhava em uma farmácia em Nova York, forneceu conhecimentos adicionais. Logo, ela desenvolveu uma pílula anticoncepcional que incluía uma mistura de ingredientes como poejo, black draught, sabina, esporão do centeio, malva e erva cidreira. Ela triturava esses ingredientes e os transformava em pílulas e pós. Munida desses produtos, ela e Charles inventaram uma história elaborada para o negócio, alegando que Anne tinha uma avó na França, uma senhora Restel, que lhe havia mostrado a receita dessas pílulas anticoncepcionais enquanto ela visitava a Europa para se formar como parteira. Assim, no final da década de 1830, Anne começou a vender suas pílulas mensais femininas, sob o nome de Madame Restel. Naquele período, nos Estados Unidos da América, aborto e contracepção eram legais na maioria das jurisdições. Assim, Anne podia anunciar legalmente suas pílulas anticoncepcionais ou abortivas nos jornais de Nova York. Seu primeiro anúncio, publicado no New York Sun em março de 1839, informava de forma eficaz às mulheres que, se tivessem gravidez indesejada, ela poderia oferecer um remédio para quem procurasse seu consultório. Isso foi na Greenwich Street, onde desde 1839 muitas mulheres de Nova York passaram a buscar os remédios de Madame Restel. Pílulas mensais femininas e pó preventivo, como logo passaram a ser descritos. Alternativamente, pessoas de fora da cidade escreviam para ela, e um certo remédio era enviado para elas pelo correio. As primeiras investidas de Anne em pílulas e pós-contraceptivos e abortivos baseavam-se em remédios populares e ingredientes de eficácia duvidosa. No entanto, ela logo expandiu seus serviços para métodos contraceptivos e abortivos de natureza mais precisa. Por volta de 1840, Madame Hester administrava uma pensão e se autodenominava médica. Aqui, algumas mulheres davam à luz crianças indesejadas, para as quais Anne usava suas conexões para encontrar bons lares adotivos. Mas também era claro que abortos, tanto por meio de abortivos quanto por métodos cirúrgicos, estavam ocorrendo aqui. Isso não era uma violação da lei do estado de Nova York na época, desde que o aborto fosse realizado antes do momento em que a mulher grávida começava a sentir o feto se mexer, e após o qual se considerava que a criança constituía a vida. Isso ocorre entre 16 e 20 semanas, ou cerca de 4 a 5 meses de gestação. Assim, Anne só estava correndo o risco de problemas legais se o aborto fosse oferecido a mulheres após esse estágio da gravidez. Já em 1840, Anne enfrentou alguns problemas legais devido à morte de uma mulher chamada Maria Purdy, pouco depois de ter feito um aborto na pensão de Madame Restel. Pardee revelou ao marido, em seu leito de morte, que fez o aborto e ele depois procurou as autoridades. A imprensa explodiu de raiva contra Restel, chamando-a de monstro em forma humana e a acusando de cometer atos contra Deus. Anne foi legalmente acusada, mas se defendeu com sucesso no tribunal. No ano seguinte, Mary Rogers, famosa beleza que trabalhava em uma tabacaria de Nova York, foi encontrada morta no rio Hudson. Uma testemunha afirmou que ela foi descartada após um aborto mal sucedido, logo associado a Madame Restel, mas nada mais aconteceu. Depois disso, ao invés de ser dissuadida de suas atividades, Anne, na verdade, expandiu seu trabalho com abortos e contraceptivos, abrindo escritórios na Filadélfia e em Boston. O caso de Madame Restel e a morte de Maria Purdy ganhou destaque nos jornais de Nova York no início dos anos 1840 e, junto com o movimento anti-aborto, levou a leis mais rígidas nos anos seguintes. Em 1845, o aborto era amplamente proibido em Nova York.
As punições pelo aborto foram significativamente aumentadas. Se o aborto ocorresse após a mulher sentir o feto se mexer, era considerado homicídio culposo em segundo grau e podia resultar em anos de prisão. Os serviços de Anne tornaram-se mais clandestinos em meados da década de 1840 devido às mudanças na lei de Nova York, mas ela continuou trabalhando como antes. Vale destacar que Madame Restel não era movida apenas por um desejo ideológico de dar às mulheres controle sobre sua capacidade reprodutiva, diferentemente de muitos defensores atuais dos direitos ao aborto nos Estados Unidos e no mundo. Esse era um fator em seu trabalho, mas ela também era muito motivada pelo dinheiro, e há indícios de que, em mais de uma ocasião, aceitou ajudar em um aborto que havia recusado antes, quando lhe ofereceram uma quantia bem maior. Esse foi exatamente o cenário que levou à sua prisão e ao seu primeiro encarceramento. Em 1847, Nova York foi cativada mais uma vez pela história da prisão de Madame Restel. Ela aparentemente havia facilitado um aborto para Maria Baldini. Maria Baldini engravidou de seu empregador, que ofereceu a Madame Restel uma quantia muito alta para interromper a gravidez após recusa inicial. Evidentemente, o aborto foi então realizado, mas quando Maria Baldini adoeceu posteriormente, ela prestou queixa. Madame Restel alegou no julgamento que a doença de Maria Baldini era causada por sífilis, não por suas ações, mas o tribunal e a opinião pública continuaram contra a mulher que anunciava pílulas mensais femininas há 8 anos. Ela foi considerada culpada e recebeu sentença de 1 ano na prisão da ilha Blackwell, na ilha que hoje é conhecida como Ilha Roosevelt, no East River. Uma prisão do século XIX não era agradável, e seria de se esperar que 1 ano lá desestimulasse Madame Restel a seguir com seu trabalho abortivo. Mas isso não ocorreu. Embora ela tenha afirmado que deixaria de realizar abortos cirúrgicos, continuou vendendo suas pílulas e pós e voltou a trabalhar em sua pensão. Evidentemente, a sociedade nova-iorquina e as autoridades governamentais caíram nesse ardil. Em 1854, ela solicitou a cidadania naturalizada que foi concedida enquanto, por volta da mesma época, o prefeito da cidade de Nova York, Jacob A. Westervelt, compareceu e oficializou o casamento de sua filha Caroline. Apesar da fachada pública, Restel e o marido seguiram oferecendo abortos ilegais. Como esses serviços agora eram proibidos em um número crescente de estados, clientes viajavam de longe para conseguir um aborto nos famosos consultórios de Madame Restel. Eles pagavam muito bem também, com valores entre $50 e $100 sendo a taxa padrão, e mais de $1.000 cobrados de clientes de alto padrão que buscavam maior privacidade. No fim da década de 1850, a farsa acabou. Os jornais apelidaram Madame Restel de a mulher mais perversa de Nova York e detalharam a enorme fortuna que ela e o marido haviam acumulado como resultado de suas atividades. Por sua vez, Anne se contentava em responder a esses ataques com uma ostentação de sua riqueza, aparecendo em público com as melhores peles e usando joias de diamante. Ao circular pela cidade, ela usava sua própria carruagem particular puxada por 4 cavalos e com seu próprio cocheiro uniformizado. Mais impressionante ainda, ela e Charles mandaram construir uma enorme mansão como residência particular na esquina da Quinta Avenida com a Rua 52. Nas décadas de 1850 e 1860, ela ganhou centenas de milhares de dólares, hoje equivalentes a dezenas de milhões após ajuste pela inflação. Apesar de desafiar a lei, Madame Restel conseguiu evitar qualquer outro problema legal por muitos anos. Com o início da Guerra Civil Americana, em 1861, a questão do aborto ficou em segundo plano por muitos anos, e assim Anne pôde continuar seus negócios praticamente sem impedimentos. No início da década de 1870, Madame Restel enfrentou seu maior adversário, Anthony Comstock,
ativista anti-Weiss, que fundou em 1873 a Sociedade de Nova York para a Supressão de Weiss. Comstock fez campanha contra tudo, desde aborto e prostituição até material erótico e jogos de azar, e estava determinado a causar a ruína de Madame Restel. No mesmo ano em que fundou a Sociedade para a Supressão de Weiss, ele também conseguiu que o Congresso dos Estados Unidos aprovasse uma série de leis que criminalizavam o envio de publicações obscenas, lascivas, imorais ou indecentes pelo correio. Isso incluía coisas como contraceptivos e abortivos. A Lei para a Supressão do Comércio e Circulação de Literatura Obscena e Artigos de Uso Imoral rapidamente ficou conhecida como as Leis Comstock, e foi essa legislação que levaria à queda de Madame Restel. As leis Comstock traziam penalidades severas. Até mesmo fornecer informações a outra pessoa sobre onde ela poderia encontrar serviços abortivos ou contraceptivos poderia resultar em uma multa de até $2.000 e uma pena de prisão de 5 anos. Assim, Anne teve que ser mais cuidadosa em seus negócios a partir de 1873. Mas a duplicidade levou à sua queda pelas mãos de ninguém menos que o arquiteto das novas leis, em um dia de primavera de 1878, Anthony Comstock. Ele apareceu no escritório de Madame Restel dizendo ser um homem casado que precisava de pílulas anticoncepcionais para na esposa. Após ser ajudado, Comstock levou as pílulas direto à delegacia de polícia. No dia seguinte, a polícia apareceu, revistou o local e encontrou instrumentos possivelmente usados para abortos. Assim, Madame Restel foi presa, acusada e liberada sob fiança. Nos dias que se seguiram, começaram a aparecer artigos nos jornais de Nova York escritos por Madame Restel e outros, defendendo vários lados do caso. Parecia que isso resultaria em um julgamento explosivo sobre a moralidade ou imoralidade do que Anna vinha fazendo há décadas em Nova York, mas o julgamento nunca aconteceu. Aos 65 anos e diante da chance de passar o resto da vida na prisão, a mulher que foi a abortista mais famosa de Nova York por 4 décadas tirou a própria vida em 1º de abril de 1878. Sua empregada a encontrou na banheira tendo cortado a própria garganta. 144 anos depois, a questão do aborto é tão decisiva nos Estados Unidos quanto era na época de Madame Restel. Jack, o Estripador, foi o assassino mais notório da Inglaterra vitoriana. Para nossa última história, vamos analisar a vida de sua última vítima, que foi narrada por Briefcase. Mary Jane Kelly nasceu por volta de 1863 no condado de Limerick, Irlanda, mas ainda menina mudou-se com a família para o país de Gales. O pai dela trabalhava como ferreiro e a mãe cuidava da casa, tomando conta dos 8 filhos. A família de Mary Jane era pobre e a própria Mary Jane não teve muita educação, pois passava os dias ajudando a mãe e aos 16 anos ela não sabia ler ou escrever. Então, sem educação de verdade e sem habilidades, sua única esperança de escapar da vida de pobreza era se casar com um homem que tivesse um emprego razoável e pudesse lhe proporcionar as coisas que seus pais não podiam. Em 1879, Maria Jane conheceu um mineiro chamado Davi. Ele era trabalhador e pouco depois de se conhecerem, se casaram. Maria Jane pôde melhorar de vida e, como muitas mulheres casadas na Grã-Bretanha vitoriana, permanecia em casa, cozinhando, limpando e criando um ambiente acolhedor para seu marido trabalhador. Porém, a vida dela mudou quando, 3 anos após o casamento, uma explosão fatal na mina de carvão matou seu marido. Mary Jane ainda era uma mulher jovem, mas agora também era viúva e estava sozinha. Ela buscou emprego e foi para Cardiff, capital do país de Gales. Mas, analfabeta e sem experiência, ela achou difícil conseguir um emprego. Agora era o ano de 1884 e, encontrando-se pobre e sem teto, Mary Jane tomou a decisão de deixar o país de Gales e viajar para Londres.
Ela sabia que havia muito mais oportunidades de trabalho em Londres, mas novamente achou difícil encontrar emprego. Então, com pouquíssimas opções de trabalho, tornou-se prostituta e começou a trabalhar em um bordel no West End. Esse era um local de alto padrão frequentado por homens muito ricos. Um cliente regular ficou muito apegado a ela e a convidou para ir à França. Isso foi muito empolgante para Marie-Jeanette, então ela modificou seu nome para soar mais francês, e juntos viajaram como um casal comum para a França. No entanto, sua viagem idílica com o jovem rico não saiu como ela esperava, e durante o tempo em que esteve lá, ela foi vendida para a prostituição e foi vítima de tráfico humano. Ela conseguiu escapar e voltar para Londres. Com medo de ser encontrada, ela se mudou para o East End de Londres, esperando que lá estivesse mais segura. Ela se estabeleceu no bairro de Stepney, onde inicialmente morou com um homem chamado Morgenstone, antes de deixá-lo por outro homem chamado Joe Fleming. Mary Jane era atraente. Ela tinha cabelos escuros, olhos verdes e era frequentemente cortejada. Ela geralmente era bem quieta, mas se tomasse uns drinks, mudava completamente e começava a cantar músicas irlandesas. A personalidade dela mudava tanto que ela ficava brigona e agressiva. Por causa disso, ela ficou conhecida na região como Mary Sombria. Em abril de 1887, numa noite, Mary Jane conheceu Joseph Barnett. No dia seguinte, se encontraram e decidiram morar juntos. Eles pareciam se dar bem, e eles se mudaram para a região de Spitalfields, em Londres. A nova casa deles era pequena, com um único cômodo quadrado minúsculo, contendo uma cama, 3 cadeiras e uma mesa. A região onde eles moravam era conhecida pela pobreza, criminalidade e sujeira, e fazia parte da área chamada de Wicked Quarter Mile, que era uma rua quase totalmente ocupada por pensões e pubs. Naquela época, Mary Jane não estava trabalhando, então Joseph sustentava os dois. Ele era carregador no mercado de peixes de Billingsgate. No entanto, ele era conhecido por ser um homem difícil, que não se dava bem com o patrão e eles brigavam com frequência. Eventualmente, ele foi demitido. Ele era conhecido por ser esforçado e logo conseguiu trabalho como carregador em um mercado de carnes. Porém, esse emprego pagava menos que o mercado de peixes, então ele não conseguia sustentar a si e a Mary Jane. Sem conseguir emprego e enfrentando dificuldades financeiras, ela voltou relutante à prostituição. Enquanto trabalhava, ela conheceu Julia, que não tinha onde ficar, e sabendo como a vida era difícil para jovens nas ruas, convidou-a para sua pequena moradia e disse que poderia morar lá. Embora sua moradia fosse sombria, a alternativa era pior. Muitas pessoas tinham dificuldades para pagar o aluguel e, com os assassinatos não resolvidos em Whitechapel por um desconhecido chamado Jack, o estripador, Mary Jane temia pela segurança da amiga. O quarto era tão pequeno que Joseph decidiu que não podia mais morar lá. Então, após uma discussão com Mary Jane, ele foi embora no dia 30 de outubro. O casal concordou em continuar se vendo e Joseph disse que a visitaria regularmente. Pouco mais de uma semana depois, na noite de 8 de novembro de 1888, Joseph veio ver Mary Jane e estava acompanhado de uma amiga chamada Maria Harvey. Os três saíram e passaram um tempo juntos antes de Joseph e Maria irem embora por volta das 8 da noite. Joseph voltou para sua hospedagem e ficou até tarde jogando cartas com outros moradores, adormecendo por volta de 00:30. No dia seguinte, um homem chamado Thomas Bowyer foi enviado pelo senhorio de Mary Jane, John McCarthy, para cobrar o aluguel, pois ela estava 6 semanas atrasada nos pagamentos. Bowyer chegou à hospedagem na Miller's Court às 10:45, mas, após bater na porta, não houve resposta. Ele achou estranho que não houvesse ninguém, então moveu uma cortina improvisada para o lado e olhou pela janela para ver se havia alguém lá. O que ele viu o chocou. Na cama estava o corpo mutilado de uma mulher, ele presumiu. Deveria ser Mary Jane Kelly. Um horrorizado Thomas Bowyer imediatamente relatou o que havia encontrado à polícia.
O inspetor Walter Beck foi o primeiro policial a chegar, seguido por vários outros oficiais. Logo, os superintendentes Thomas Arnold e Edmund Reid da divisão H de Whitechapel chegaram, assim como Frederick Aberline e Robert Anderson da Scotland Yard. O superintendente Arnold arrombou a porta do quarto à 1:30 da tarde. Assim que entraram, começaram a observar a cena horrível e logo descobriram que as roupas das vítimas haviam sido queimadas, provavelmente para iluminar o quarto, já que a única fonte de luz era uma vela fracamente acesa. Então, os doutores Thomas Bond e George Baxter Phillips chegaram e ficaram encarregados de analisar o cadáver. Concluíram que as mutilações demoraram cerca de 2 horas e que a morte ocorreu entre 2 e 8 da manhã de sexta-feira, 9 de novembro de 1888. Dr. Phillips determinou que a morte foi causada por um corte na garganta, enquanto Dr. Bond afirmou que o assassino não tinha conhecimento médico. Ele escreveu que, neste caso, a mutilação foi infligida por uma pessoa que não tinha conhecimento científico ou anatômico. Ele afirmou que, em sua opinião, quem cometeu o crime não possuía nem mesmo o conhecimento técnico de um açougueiro, de um matador de cavalos ou de uma pessoa acostumada a cortar animais mortos. A polícia buscou testemunhas. Mary Ann Cox, vizinha de Mary Jane, disse que a viu voltando para casa por volta das 23h45. Ela disse que Mary Jane parecia bêbada e estava com um homem ruivo, acima do peso e de chapéu coco. Depois de se verem, desejaram boa noite um ao outro, e Mary Jane entrou em sua acomodação com o homem. Mary Ann afirmou que Mary Jane começou a cantar músicas irlandesas. Ela disse que precisava sair novamente à 1 da manhã e voltar para sua residência às 3 da manhã. De acordo com ela, não havia sons ou luz vindo do quarto de Mary Jane. Outra testemunha, Elizabeth Prater, que morava acima do alojamento de Mary Jane, disse que a 1h30, ao ir para a cama, o canto parou. Ela disse que acordou de novo às 4 por causa de um gatinho em seu pescoço. Nesse horário, ela ouviu um grito fraco pedindo por assassinato. Outra moradora local, chamada Sarah Lewis, disse que também ouviu a mesma coisa, mas nenhuma das testemunhas investigou. Como na década de 1880, era comum ouvir gritos de assassinato no leste de Londres. A vizinha Maria Anna Cox acrescentou que não conseguiu dormir naquela noite, pois continuava ouvindo pessoas indo e vindo do Miller's Court. Ela até ouviu alguém sair por volta das 5h40. Isso foi muito preciso, pois Elizabeth Prater saiu da residência às 5h30 para tomar uma bebida no pub Ten Bells. Ela disse à polícia que, enquanto ia ao pub, não viu nada suspeito. Devido ao estado em que o corpo se encontrava, foi muito difícil para as autoridades identificarem a vítima. Joseph Barnett, seu ex-companheiro, afirmou ter reconhecido o corpo de Mary Jane Kelly pela orelha e olhos. John McCarthy, seu senhorio, também reconheceu o corpo como sendo de Mary Jane, afirmando ter certeza de que era ela. A morte da jovem de 25 anos foi registrada com o nome de Marie Jeanette Kelly. Sem pistas sobre o crime, a polícia aguardava evidências, e em 10 de novembro, o governo divulgou um comunicado para ajudar na busca pelo assassino. Na declaração, eles disseram que qualquer cúmplice que não fosse a pessoa que cometeu o crime seria perdoado se trouxesse informações e evidências sobre o assassino ou assassinos. Ninguém se apresentou. Nos dias seguintes, a polícia fez amplas investigações e buscas de porta em porta, mas nenhum vestígio do culpado foi encontrado. Após o exame do cadáver, o corpo de Maria Jane foi liberado, e ela acabou sendo enterrada no dia 19 de novembro de 1888 no cemitério católico romano em Leytonstone. No funeral, nenhum parente dela compareceu. A polícia continuou a investigação e uma nova testemunha apareceu. George Hutchinson era um trabalhador que disse que conhecia Maria Jane. Ele disse à polícia que a viu por volta das 2 da manhã. Ela pediu um empréstimo, mas ele não tinha dinheiro e não pôde ajudar. Depois disso, ele afirma que ela foi abordada por um homem na rua e, após conversarem um pouco, eles seguiram juntos para a residência dela. Mesmo sendo tarde e escuro, ele deu à polícia uma descrição detalhada do homem. George Hutchinson disse que o homem era suspeito por sua aparência estranha, parecendo não ser da região.
Porém, a polícia considerava que as informações da nova testemunha poderiam ter ocorrido em outro dia, pois ele só apresentou as evidências algum tempo após o assassinato. Apesar da oferta do governo, a importância do caso e a enorme investigação policial que aconteceu, ninguém jamais foi acusado ou julgado pelo assassinato de Mary Jane Kelly. Com o passar dos anos, surgiram muitas teorias sobre quem tirou a vida dela. Os dois autores, Paul Harrison e Bruce Paley, propuseram que foi o ex-companheiro dela, Joseph Barnett, quem a matou em um acesso de ciúmes. Eles também sugeriram que ele cometeu os outros famosos assassinatos de Whitechapel com o objetivo de assustar Mary Jane para que ela deixasse a vida de prostituição. Alguns sugerem que Joseph Barnett matou apenas Mary Jane e que a mutilação serviu para enganar a polícia, fazendo-os pensar que o assassino era Jack, o estripador. No entanto, é improvável que ele fosse o responsável, pois, após o assassinato, suas roupas foram examinadas em busca de manchas de sangue e ele foi interrogado por um total de 4 horas. Apesar disso, sem evidências que o ligassem ao crime, ele foi liberado sem acusação. Alguns autores dizem que George Hutchinson foi o próprio Jack, o estripador, tentando confundir a polícia, enquanto outros acham que ele só queria chamar atenção e vender uma história para os jornais. Algumas teorias sugerem que Mary Jane talvez não tenha sido vítima de Jack, o estripador. A teoria é que as outras vítimas tinham cerca de 40 anos, enquanto Mary Jane, com 25, era bem mais jovem. Outra evidência é que as mutilações em seu corpo foram mais extensas que nas outras vítimas, mas alguns historiadores desacreditam essa teoria por ela ter sido a única morta em local privado. Após a morte de Mary Jane, assassinatos como os de Jack, o estripador, não ocorreram por 6 meses. Mary Jane Kelly é vista como a última vítima de Jack, o estripador, e acredita-se que ele parou após morrer, ser preso ou emigrar. No entanto, muitos acreditam que Mary Jane Kelly não foi uma das vítimas do estripador. Até hoje, a verdadeira identidade do assassino de Mary Jane Kelly continua sendo um mistério, assim como Jack, o estripador. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo de compilação, espero que tenham achado interessante. Se quiserem mais vídeos de compilação ou histórias como as deste vídeo, com contos sombrios vitorianos, avisem nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Por hoje é só. Até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.